Olá, estudante, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula da disciplina Matemática, Contextos e Estratégias de Ensino e Aprendizagem. Eu sou o professor Rogers e nessa videoaula nós vamos estudar a nossa unidade 2, intitulada Educação Matemática e suas tendências. É nessa videoaula que nós vamos apresentar algumas das tendências atuais da educação matemática. Só que para isso nós temos que defini-la enquanto um campo científico, enquanto um campo de pesquisa. Então, nosso objetivo de aprendizagem é conhecer o percurso da educação matemática, identificando marcos históricos significativos, tanto no âmbito internacional quanto nacional, e analisar criticamente as tendências contemporâneas na educação matemática, avaliando suas influências nas práticas pedagógicas atuais. Então, como é de costume, vamos trazer algumas questões para iniciar a nossa conversa. E, como é esperado, o que é então essa educação matemática? Ela também é chamada de didática da matemática, ela também é chamada de metodologia do ensino de matemática, isso em outros países. Aqui no Brasil, ela toma este nome para si, educação matemática. Mas do que se trata essa educação matemática? Ela está inserida em um contexto muito mais amplo do que pensar pura e tecnicamente em metodologias do ensino de matemática. Discutir educação matemática é discutir um contexto político, é discutir um contexto econômico, é valorizar o conhecimento cultural e social dos seus estudantes, entre outros aspectos. Então, nós temos que repensar o ensino de matemática de alguns certos conteúdos, é reconhecer que alguns elementos da matemática possuem alguns obstáculos naturais, sejam eles obstáculos epistemológicos, obstáculos didáticos, que devem ser reconhecidos, que devem ser conhecidos e também podem ser melhor aplicados no contexto de sala de aula, considerando todos esses contextos maiores em que a escola está inserida. Então, a gente já responde que a educação matemática ela é diferente, né, do ensino de matemática. Então, nós temos que pensar também de que forma que nós podemos se utilizar, se apropriar dessas tendências atuais no ensino de matemática. O autor Tiago Loyo traz para a gente que a educação matemática ela se dedica a estudar justamente a forma como a matemática é ensinada. Então, ela se relaciona com áreas mais amplas, como a psicologia, a pedagogia, para encontrar respostas para os anseios de quem quer aprimorar as suas formas de ensinar e as suas formas de aprender matemática. A educação matemática ela é tida hoje como um campo autônomo de pesquisa, porque ela possui grupos de pesquisas interessadas na área, no Brasil e no mundo, congressos voltados tanto à prática da pesquisa quanto à divulgação, né, de resultados dessas pesquisas. Ela possui revistas e periódicos específicos, tudo isso molda a educação matemática como sendo este campo autônomo, né, que tem uma forma de pesquisar bastante peculiar e característica da área. Então, a educação matemática ela defende novas formas de ensinar. Ela critica aquelas técnicas conteudistas voltadas apenas para a formação, né, de mão de obra e que não sabem aplicar no cotidiano o que foi aprendido em sala de aula. Então, quando nós falamos em novas formas de ensinar, nós estamos falando além do conteúdo. Claro que isso é uma parte bastante importante e estruturante da própria educação matemática, porque, como eu disse, existem alguns obstáculos naturais da matemática, né? Sejam eles epistemológicos, né, da formação do conceito matemático em si, e também tem alguns obstáculos didáticos, né, que estão mais relacionados à forma de explicar este determinado conteúdo.
Mas, além disso, né, a educação matemática ela lida com questões mais amplas, questões mais gerais. Ela entende que a sala de aula ela é um ecossistema de relações, de experiências, de interações humanas. Então, tudo isso deve ser levado em consideração na hora de propor essas aulas, propor essas práticas que sejam mais significativas para o estudante. Então, a educação matemática ela critica essas maneiras puramente conteudistas, essas práticas tecnicistas, e ela objetiva justamente o contrário, o maior protagonismo do estudante no seu próprio processo de aprendizado. Então, ela visa incentivar essa participação do estudante nesse processo, compreendendo que há uma inter-relação entre o conteúdo matemático, que possui a sua história, a sua própria natureza, que é a sua epistemologia, o professor e também este aluno, que está inserido em um contexto escolar, em um contexto familiar, em um contexto social. Todas essas questões são levantadas na educação matemática. Então, falando em educação matemática, é importante nós termos a clareza de que o grande diferencial dessa área de pesquisa é a questão dos métodos e aplicações que sejam contextualizadas, levando em consideração a realidade no qual o aluno está inserido. Essa realidade ela pode ser cognitiva, ela pode ser social, histórica, cultural, porém, tudo isso deve ser levado em consideração na hora de propor novas práticas educacionais para facilitar, para trazer o ensino de matemática mais significativo. E é justamente nesse aspecto do contexto que difere, por exemplo, da área metodologia para o ensino de matemática. A metodologia ela leva em consideração apenas a aplicação de métodos. Não que isso não seja importante, mas a educação matemática ela pensa nesses métodos envolvidos em uma aplicação mais contextualizada, levando, por exemplo, a debates mais amplos, né? Como, por exemplo, quando havia a formação de estudantes para a produção bélica, né? Qual seria o impacto social e histórico para a humanidade nesse período? Então, a educação matemática ela visa justamente discutir todas essas questões sociais e políticas, inclusive com outras áreas do conhecimento. Então, como foi dito, no primeiro momento, a escola ela foi pensada para uma produção bélica, né? A formação de operários com vistas à produção de material de guerra. E a gente sabe que após a Segunda Guerra, essa área tecnológica ela se expandiu, ela se intensificou, né? E a escola ela continuava sendo como parte desse processo de linha de produção, né? Então havia uma ênfase muito grande no método, sem se preocupar com o contexto no qual a, a escola, né, o debate social no qual a escola estaria ou poderia estar sendo inserida. Então, no cenário internacional, no cenário mundial, dois autores, John Dewey e Felix Klein, deram um pontapé, foram precursores da educação matemática no mundo, porque as suas respectivas obras, né, os seus respectivos textos, Psicologia do Número e Matemática Elementar de um Ponto de Vista Avançado, trouxeram questões, levantaram questões sobre o ensino da matemática e principalmente a compreensão matemática que as pessoas, que os estudantes desenvolviam nas escolas. Então, tudo isso levou a nós, enquanto um corpo de educadores matemáticos, a refletir sobre essas questões e por isso eles são tidos como sendo os precursores da educação matemática internacional. Então, dado esse movimento inicial da educação matemática, surgiram aí debates, surgiram congressos, surgiram organismos, associações voltadas para essa renovação curricular, principalmente nesse período aí pós Segunda Guerra em que a área tecnológica se intensificou, né? E também havia essa questão política, né, nesse período pós grandes guerras.
Nos anos 50, nos Estados Unidos, surgiram os primeiros programas de pós-graduação, e na Europa surgiu o grupo Bourbaki, com o movimento da matemática moderna. Esse movimento buscava reestruturar o ensino da matemática por meio de princípios mais abstratos, mais formais, e promovendo uma abordagem que priorizava uma estrutura algébrica mais forte e uma linguagem e conceitos por meio da teoria de conjuntos. Não foi um movimento que acabou durando por muito tempo, mas que influenciou sobremaneira o currículo europeu e principalmente alguns currículos ao redor do mundo, como foi o caso aqui no Brasil, que a gente vai falar em breve. E ao longo dos anos 60, dos anos 70, surgiram os congressos internacionais, como, por exemplo, o ICME, que até hoje ocorre e é um importante congresso na área, e também alguns periódicos conceituados, como o JRME, o NCTM, entre outros. E como é que foi esse cenário nacional, né? Como que o Brasil respondia a essas influências mundiais e ao surgimento da educação matemática em um contexto mais geral? Bom, na década de 20 vivemos o período, né, da Escola Nova, tendo Rui Barbosa como seu principal representante, e embora ele não tenha sido diretamente influenciado por John Dewey, que é o nome da educação matemática internacional, mas ambos eles pregavam uma educação progressista, uma educação em que o aprendizado deveria ser crítico e democrático. Na década de 30, tivemos o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, né, tendo Anísio Teixeira, que pregava uma escola pública, uma escola laica, uma escola gratuita. Nesse período, surgiram os primeiros livros didáticos para o ensino de matemática, Beckhauser, Euclides Rocho, cada um dentro do seu segmento educacional, ensino primário ou ensino secundário. E também, na década de 40, nós tivemos o Júlio César de Mello e Souza, o nosso Malbataan, como sendo o seu principal representante, ainda nessa perspectiva de criação, né, de livros didáticos para o ensino de matemática. Na década de 50, tivemos nossos primeiros congressos na área de educação matemática, o Congresso Brasileiro de Educação Matemática, e surgem as primeiras associações, inclusive o nosso conhecido CNPq. E nós vimos que, mundialmente, na década de 60, surge o Grupo Bourbaki, com o seu movimento da matemática moderna, e aqui no Brasil surgem alguns grupos de estudos e a ampliação de temáticas de pesquisa dentro da área de educação matemática. Nos anos 70, começa o declínio desse movimento da matemática moderna, principalmente porque houve uma introdução demasiadamente abstrata da matemática, e isso tornou-se desconexo dos estudantes, principalmente nos níveis mais elementares, né, o ensino secundário, e com isso as aplicações dentro de contextos cotidianos dos estudantes ficaram cada vez mais distantes, né? E com isso houve um certo fracasso desse movimento, sendo abandonado a partir de então desse contexto. Ainda nos anos 70, tivemos o surgimento da ANPED, que é a nossa Associação Nacional de Pesquisa em Educação. Inclusive, dentro da ANPED, atualmente, nós temos um GT específico para a área de educação matemática. Nos anos 80, tivemos um grande avanço para a nossa área, com a criação do primeiro programa de pós-graduação em educação matemática na Unesp de Rio Claro, e a sua respectiva revista renomada, o Bolema, o Boletim de Educação Matemática. Tivemos congressos importantes, né, o surgimento do primeiro Enem, por exemplo, em 87, e é um congresso que até hoje existe e movimenta toda a comunidade. E também tivemos o surgimento da SBEM, a Sociedade Brasileira
de educação matemática, que é uma sociedade científica na qual nós, professores da educação básica, professores do ensino superior, pesquisadores interessados de uma maneira geral, podem se filiar e pagar, né, quitar a sua anuidade e contribuir com esta importante área de pesquisa. Na década de 90, tivemos o retorno de novos doutores formados na época, na Europa, nos Estados Unidos, e, consequentemente, traziam novas perspectivas de pesquisa para a educação matemática aqui no Brasil. Ainda tivemos o primeiro EBRAPEM, que é o Encontro Brasileiro de Estudantes de Educação Matemática, ou seja, estudantes que estão fazendo mestrado e doutorado debatem áreas, pesquisas nesse evento. E foi criado o GT19, na década de 90, da Amped. E nos anos 2000, tivemos o surgimento do CIPEM, que é o Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática. E este evento ele tem um foco maior para pesquisadores dos GTs da SBEM, a gente vai conhecer daqui a pouquinho, e tivemos o surgimento, né, da área 46 da CAPES, voltada para a educação matemática, voltada para o ensino, nesse caso. E quais são os GTs que compõem a SBEM nacional, nesse caso, né? Que são os GTs que se mobilizam e organizam-se em grupos de trabalho durante o CIPEM para debater o que há de mais recente de pesquisa em cada uma dessas áreas. Então, nós temos o GT de Educação Matemática na Educação Infantil e Anos Iniciais, o GT2 do Ensino Fundamental e Ensino Médio, o GT3 cuida de currículo, o 4 da Educação Matemática no Ensino Superior, o 5 na História da Matemática e Cultura, o 6 trata de tecnologias digitais e educação à distância, o 7º é a formação de professores que ensinam matemática, o 8º trata da avaliação, o 9 processos cognitivos e linguísticos, o 10º modelagem matemática, 11 filosofia, o 12 educação estatística, 13 diferença e inclusão dentro da perspectiva de educação matemática, o 14º trata da didática da matemática e o 15 é história da educação matemática. E são todos esses GTs que influenciam e trazem novas perspectivas de tendências atuais dentro da educação matemática. E aí, falando em tendências, como foi dito, esses GTs influenciam o surgimento de novas tendências, de novas aplicações dessas metodologias para inovar o ensino na sala de aula. Então, são diferentes abordagens que evidenciam novas formas, novas práticas de executar o ensino e aprendizagem da matemática, agora pensando por meio de uma lente, né, de pesquisa na área de educação matemática. Então, cabe a nós, professores, conhecermos, né, em linhas gerais, cada uma dessas tendências e também trazê-las, né, traduzi-las à nossa realidade da sala de aula, considerando o nível dos estudantes, a sua realidade cognitiva, o seu contexto sociocultural no qual ele está inserido. Então, é justamente por isso que nós vamos conhecer agora algumas dessas tendências atuais da educação matemática. A primeira tendência que eu trago é a utilização da história da matemática no ensino da própria matemática. Nós vimos na videoaula anterior que a matemática é uma ciência que tem sua própria história e que, portanto, o seu desenvolvimento se deve, primeiramente, a uma questão de sobrevivência e transcendência, resolução, né, de problemas de ordem prática, mas que também, ao longo do tempo, ela veio se estruturando enquanto ciência por meio da sua própria epistemologia, né, por meio da abstração, generalização, dedução, lógica, rigor, entre outras questões. E tudo isso pode ser levado em consideração
na hora da gente propor, pensar em questões que levem em consideração que a matemática também ela é uma ciência que possui a sua história, né? Então, a gente pode desmistificar a noção de que a matemática é uma ciência à parte, é uma ciência sem história, é uma ciência que não tem relação com outros aspectos sociais e culturais e assim por diante. E o professor Irã Mendes, ele chama a atenção de que isso tudo dificulta, inclusive, a assimilação, né, o desenvolvimento da própria matemática no âmbito do seu ensino, né, no âmbito da escola. Então, nós temos que, ele salienta que, reconhecendo essa vertente histórica da matemática, pode ter um certo potencial aliado na hora do ensino. Então, nós podemos pôr de pé, né, situações pertinentes para conseguir determinada aprendizagem de um conceito matemático. Nós podemos resgatar, por exemplo, a sua história, né, de que forma que aquele conceito surgiu, né, na história da matemática, na história da humanidade, principalmente qual era o tipo de problema prático que ele resolvia. Né? Então, com isso, você pode mobilizar algumas situações, alguns contextos de ensino que podem te favorecer no dia a dia da sala de aula. E atrelada à história da matemática, nós temos também a tendência denominada etnomatemática, que é aquela tendência que surge a partir da descrição de práticas matemáticas de alguns grupos culturais. E só lembrando que esses grupos culturais também possuem o seu contexto social, o seu contexto cultural, o seu contexto histórico, né? Então, por isso que há uma relação bastante forte entre a história que a matemática tem, né, inclusive como potencial aliado na hora do seu ensino, e também a etnomatemática, pensar que cada grupo social pode desenvolver uma identidade própria e uma forma de pensar e agir e também desenvolver-se matematicamente. Então, por exemplo, o grupo MST, o grupo dos artesãos, os grupos indígenas, outras classes profissionais. Então, de que forma que esses grupos culturalmente situados, historicamente situados, desenvolvem, né, aspectos que podem levar ao melhor ensino e aprendizagem da matemática. Então, além de reconhecer essas formas de se produzir matemática dentro desses grupos, de que forma que nós podemos nos apropriar disso para utilizar dentro da sala de aula. Então, a etnomatemática ela vem discutir, vem somar nessas diferentes perspectivas para a utilização dentro da escola. E nós também temos as tecnologias digitais como uma tendência, né, sempre atual para o ensino de matemática. Inicialmente, ela foi concebida por meio da utilização de calculadoras digitais, computadores, mas que mais recentemente nós podemos ainda, né, utilizar celulares e tablets, né, desde que legalmente permitido, para a utilização em sala de aula. Então, essa é uma tendência que é sempre atual, né, e que nós podemos, inclusive, levar em consideração para a utilização em sala de aula, considerando a etapa escolar, considerando a realidade do estudante, e também, né, mais recentemente, pensar em algumas inteligências artificiais que também podem ser utilizadas e mobilizadas para tornar o ensino de matemática mais significativo. E também nós temos a modelagem matemática como uma possível tendência para o ensino de matemática. Modelar matematicamente significa traduzir uma situação real ou inclusive abstrata em termos matemáticos para melhor compreender o fenômeno que ali está colocado. Então, o homem sempre fez isso ao longo de sua história, porque ele se depara com uma nova situação e, em cima dessa nova situação, ele buscou, né, modelar, criar formas de representar a situação, e aí surge a matemática, e também com isso
modelar, né, em termos de matemática, em termos numéricos, aquela situação. Bom, isso é a modelagem matemática no seu sentido mais amplo, né, da matemática aplicada e da própria matemática em si. Mas nós podemos também nos apropriar, enquanto educadores matemáticos, deste fenômeno, né, dessa metodologia chamada modelagem matemática, para utilizar na sala de aula, né? Só que a gente tem que levar em consideração duas situações, né? O tema escolhido deve ser, né, próximo da realidade do estudante, por mais que ele não tenha necessariamente tido contato com essa situação, mas que ele seja capaz de abstrair aquele problema que está sendo ali colocado, né? E também levar em consideração, sempre que possível, as experiências extraclasses dos estudantes de um modo geral, né? E aí, integrando essa tendência também ao uso dentro da sala de aula. E também temos a resolução de problemas, que está bastante atrelada à modelagem matemática. Se por um lado você modela matematicamente um fenômeno, por outro lado você deve resolver esse problema que ali está modelado. Então, o nosso objetivo aqui é fazer com que o estudante pense produtivamente. E isso só é conseguido mediante motivação e desafio que desenvolva esse raciocínio lógico do estudante e também a sua criatividade. Então, nós temos que pensar em bons problemas para mobilizar alguns esquemas, para mobilizar algumas diferentes formas de resolver determinado problema. E isso é algo que deve ser levado em consideração, inclusive pelo professor. Porque muitas vezes o professor pensa que determinado problema se resolve somente de um jeito, o professor tem que ter a clareza, tem que levar em consideração que podem existir outras formas de resolver e que também o estudante pode apresentar outras formas de resolver. Então, o professor tem que estar aberto a observações e pontos de vistas diferentes, porque ele mesmo pode se deparar com formas inovadoras de resolução de problemas. E nós também temos a educação matemática crítica como sendo uma potencial tendência atual também para o ensino de matemática. Ela envolve questões relacionadas ao poder, como, por exemplo, para quem que a matemática deve estar voltada, para quem que a educação matemática deve estar voltada, a quem interessa essa matemática que nós estamos trabalhando, que nós estudamos dentro da sala de aula. Então, pensar em educação matemática crítica, como o próprio nome diz, é criticar, né, levantar críticas em questões de preconceito, em questões de democracia, em outras questões que levem a refletir sobre uma sociedade ser mais justa ou mais igualitária, por assim dizer. Então, a educação matemática crítica está voltada mais a pensar em situações, em contextos que a matemática seja um impulsionador, né? Ele impulsiona essas questões por uma sociedade mais igualitária. E aí, pensando numa matemática mais significativa, uma matemática que seja mais acessível, né, e que chame mais a atenção do estudante, nós temos também a tendência dos jogos no ensino da matemática, né? E eles devem ser, logicamente, planejados, né, e voltados para a apropriação, né, de um conhecimento matemático que você esteja trabalhando, não apenas o jogo pelo jogo, mas sim o jogo pela matemática. Qual que é o diferencial que esse jogo está trazendo para o ensino, para promover o ensino de matemática? Então, todas essas questões devem ser levadas em consideração na hora de propor a utilização desses jogos. E, por fim, nós temos a educação ambiental e a educação inclusiva numa perspectiva para a educação matemática, que é algo bastante semelhante à educação matemática crítica, porém agora voltada para questões ambientais e questões que visem a inclusão de estudantes para um melhor ensino de matemática. Então, nós podemos
utilizar conceitos, utilizar conteúdos de matemática para levantar essas questões e também promover um debate dentro da sala de aula. Então, concluindo a nossa aula, é importante a gente ter em mente que conhecer um pouco de cada uma das tendências não te faz, de certa forma, refém a utilizar somente aquela tendência para explicar aquele conceito. Você pode se apropriar e utilizar mais de uma tendência para explicar um conceito em uma aula, por exemplo. Você pode associar a história da matemática com uma certa modelagem, ou você pode associar, por exemplo, a etnomatemática para resolver problemas. Então, você pode trabalhar sob diferentes perspectivas nessas tendências atuais para a educação matemática. A aula de hoje ela foi apenas uma introdução, né, um chamamento para aqueles estudantes que não conheciam essa área de pesquisa e que ela deve ser, sim, um potencial aliado e deve ser colocado em prática nas nossas atividades dentro da sala de aula, né? E todas essas tendências, elas têm um fundo teórico, pedagógico, didático também, né, do conteúdo em si, que seja comum, que é comum, né, que é justamente essa ideia de que a matemática ela é uma ciência inerente ao ser humano, ela é uma ciência viva, ela é uma ciência produzida pelos homens e para a resolução de problemas do nosso cotidiano. Essas são as referências utilizadas na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido e a gente se vê na nossa próxima videoaula. Até lá!